do que não pode comer. Todo mundo que tem enxaqueca sabe daquela lista de restrições que não tem fim jamais. Mas não só uma questão do que comer ou não comer, mas o quanto e quando comer ou não determinados alimentos. E, para além disso, a gente vai ver também um pouco do o que comer, porque do que não comer todo mundo fala muito, né? Então, além de ver um pouco do o que comer, a gente vai ver também outras questões nutricionais que interferem, sim, na nossa enxaqueca e que é pouco falado. Ok? Vocês me dão só um minutinho aqui para desconectar um aparelho. Cem por cento de nós passamos por isso, por essas questões de restrição alimentar. Eu fui acompanhada pelo mesmo neurologista desde que eu fui diagnosticada com enxaqueca até mais ou menos os 34 anos. Então, foram praticamente 30 anos sendo acompanhada. E quando eu entrei na crise de 2018, eu quis mudar de profissional para ver se havia alguma diferença, né, no tratamento. E aí, esse novo neurologista que eu fui, ele me deu uma lista gigante de coisas que não podia comer. E aí eu falei assim para ele, eu vou viver de quê? De luz e folha? Aí ele me respondeu assim, no caso, nem toda folha, porque salsa não pode. Foi a resposta dele que te levou como brincadeira, mas é muito sério. Então, a gente vai tratar hoje um pouco dessas questões alimentares e lembrar que, primeiramente, equilíbrio. A gente pode comer de tudo, mas óbvio que a gente tem que ter equilíbrio no que a gente vai comer, não pode sair comendo uma torta de chocolate inteira, por exemplo. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio do quanto que a gente consome de cada alimento e também do quando, porque a nossa situação nutricional, o equilíbrio do nosso organismo, ele vai mudar em alguns momentos. Então, em períodos que a gente está, por exemplo, com um nível de estresse prolongado, a gente vai estar mais sensível aos gatilhos, todos eles, inclusive os gatilhos alimentares. Em épocas que a gente estiver com o nosso organismo mais equilibrado, a gente vai poder comer ou se expor a diversas coisas sem que isso cause uma crise. Então, tanto quanto o quando consumir os alimentos fazem muita diferença para a gente que tem enxaqueca. E aí, o que pode ser gatilho para quando a gente tem enxaqueca? Na real, praticamente tudo. Então, queijos, embutidos, todo tipo de industrializado, que vai ter ali uma concentração muito grande de glutamato monossódico, vai ser um problema para a gente. Chocolates, café, bebida alcoólica, todas, mas o vinho tinto, em especial, é um gatilho muito importante para a gente que tem enxaqueca. Os adoçantes artificiais, a melancia é gatilho para basicamente todo mundo, e qualquer outro alimento que cause uma aceleração no nosso organismo, ele vai causar ali uma dilatação dos vasos sanguíneos, e a gente entra naquele ciclo que a gente viu lá na primeira aula, ok? Eu acho que o Marlene caiu. Não sei lá. Você consegue ver? Conseguiu voltar? Depois você dá uma olhadinha lá, Laine, por favor, no grupo, se o pessoal está com alguma dificuldade para entrar. Obrigada. Então, como eu ia falando, muita coisa pode ser gatilho, né? Tá? Para enxaqueca. Mas, em especial, alimentos que são ricos
em nitritos, tiramina, cafeína, que são alimentos que aceleram o metabolismo, que causam a vasodilatação, eles são gatilhos importantes, tá? E aí a gente entra nesse ciclo aqui, ó. A gente vai ter o consumo do alimento, que vai ter uma resposta inflamatória, vai gerar uma vasodilatação, e aí a gente entra em crise, que é aquele ciclo que a gente viu lá na primeira aula, tá? Que pode ser disparada por outros fatores também, que a gente vai ver ao longo das semanas, mas hoje, especificamente, a gente está falando sobre os alimentos, o ciclo é esse. Mas, como eu falei, aqueles lá são os alimentos que mais comumente causam enxaquecas, causam crises de enxaqueca. Mas existem alimentos que não são tão comuns e muitas vezes passam batido pela maioria das pessoas. É o caso das pimentas, o pimentão, principalmente o vermelho e o verde, azeite de dendê, canela, o alho cru, ele cozido ou frito, ele não vai ter tanto potencial para causar crise, porque a substância que causa a crise, ela acaba se degradando e aí a gente consegue consumir normalmente. Mas o alho cru, aquela água de alho que o pessoal faz para baixar a pressão, aquilo ali para quem tem enxaqueca, é um gatilho importante. Os cítricos doces, e aí a gente vai incluir a laranja, a tangerina, o morango, entra todo mundo aí nesse bolo, são frutas que têm potencial de causar uma crise de enxaqueca, tá? A salsa, o coentro, ninguém fala do coentro, mas o coentro, ele causa uma vasodilatação importante e ele pode acabar sendo fator de crise, tá? E aí eu coloquei um asterisco no pepino e no alface comum, porque eles vão um pouco na contramão desses alimentos. No geral, os alimentos que causam para a gente uma crise são os que aumentam muito o metabolismo, geram uma vasodilatação, geram uma resposta inflamatória. Mas o pepino e o alface, eles têm a função justamente o contrário. Eles baixam a pressão. E aí eles causam uma vasoconstrição, o vaso ele se fecha um pouco. E isso também pode causar uma crise, tá? Eu acredito que todo mundo que tem enxaqueca já passou por essa experiência de ter a sensação de que tem alguma coisa apertando a sua cabeça. E isso é uma fase da crise. Ela vem como uma resposta àquela desorganização que a gente falou lá, dos receptores que causa a vasodilatação. Então, no primeiro momento, o organismo ele vai tentar fechar esse vaso e causa uma resposta exacerbada. E aí a gente tem essa sensação de ter alguma coisa apertando a cabeça da gente. E a gente pode ter essa reação quando a gente consome algum alimento que baixa muito a pressão. E aí a gente tem o alface e o pepino, que pode ser ali um fator de crise, tá? É bom ficar atento a eles. E eles também têm muito nitrito, que é uma outra substância que também pode causar uma reação. Tem um problema sério com melancia. A maioria, Marlene, a maioria das pessoas que tem enxaqueca tem problemas com melancia, tá? Ela tem substâncias e muitas que podem causar essa crise. Alguns alimentos você vai ter uma substância que pode causar crise e várias outras que não, mas na melancia você tem mais de uma. Então, ela é um problema para todo mundo, para a maioria, assim, esmagadora das pessoas que têm enxaqueca, tá? Mas dá para a gente consumir ela em pequenas quantidades quando a gente chegar no nível de estar com o nosso organismo ali mais equilibrado. Aí a gente consegue consumir ela, tá? Mas enquanto a gente não alcançar esse equilíbrio, ela realmente é um problema. Então, aí como eu falei, para essa fase, aí eu já vou ensinar para vocês uma estratégia. Para essa fase que a gente tem essa sensação de que a cabeça está apertando, tem alguma coisa apertando nossa cabeça, o que acontece ali? A gente está tendo menos circulação sanguínea.
Então, a gente vai fazer uma estratégia que é de desvio de fluxo sanguíneo, tá? É simplesmente um posicionamento, que é esse aqui. Você vai deitar, deixar a cabeça mais abaixo do nível de onde você está deitada, e de preferência você eleva as pernas. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que o seu corpo desvie um fluxo de sangue maior para sua cabeça, tá? Mas você precisa ter um feeling muito bom para aplicar essa estratégia. Porque se você estiver já entrando na fase que o vaso dilata, isso pode piorar. Mas se piorar, não tem problema, você só muda a posição e continua tudo como estava. Mas nessa fase que você sente a cabeça apertando, essa posição, ela ajuda muito, tá? E traz um alívio bem rápido. Ok? Sentiu essa fase que sente a cabeça apertando, faz essa posição, melhorou, você já volta para a sua posição normal, tá? E de preferência implementa ali as estratégias que a gente discutiu na aula passada. Aumento da ingestão de água e algum chá anti-inflamatório e analgésico que você já pode implementar. Mas só essa posição, nesse momento que você sente que tem uma coisa apertando sua cabeça, ela já faz muita diferença, tá? E uma outra estratégia, também de desvio de fluxo, essa é uma estratégia para a segunda fase, quando a gente está com aquela dor de cabeça latejando. Por que lateja? Porque você tem ali, agora o contrário, você tem um fluxo maior de sangue na cabeça. E isso aumenta a pressão intracraniana, né? E aí a gente já sabe de toda aquela a que a gente falou da dilatação e tal. Então, para essa fase de dor pulsante, você pode fazer esse desvio, essa estratégia de desvio. Qual que é essa estratégia? Você vai fazer um escalda-pés, tá? E você vai colocar os pés nesse. Pode ser água normal, pode ser com algum chá calmante. Você vai colocar os pés na água e vai colocar na cabeça, aqui na região aqui da nuca. Pode ser um saco de gelo, pode ser uma pedrinha de gelo, tá? Então, nessa posição que ela está, ela coloca os pés e as mãos. Mas você não precisa necessariamente colocar os pés e as mãos, tá? Pode ser um banquinho mais alto e você colocar só os pés, que funciona muito bem. O que essa estratégia faz? O gelo na sua nuca, ele vai fechar os vasos sanguíneos que vão para a cabeça, e os pés na água quente ou no chá quente, ele vai dilatar os seus vasos na parte inferior do corpo. Então, você desvia o fluxo sanguíneo para os pés e bloqueia o fluxo que vai para a cabeça. E você consegue sair da crise usando essa estratégia, tá? Ou pelo menos diminuir muito usando essa estratégia aí, tá? Quais que são os cuidados que eu recomendo para quando a gente faz essa estratégia do escalda-pés quando está em crise? Primeiro, testar a água com a mão. Não pode ser muito quente, obviamente, que você vai acabar se machucando. Mas quando a gente está em crise de enxaqueca, a gente tem muita sensibilidade nos pés. Então, testa a água com a mão, porque você vai colocar o pé e você vai ter aquela sensação de que seu pé está queimando. Então, para você saber se realmente a água está muito quente ou se é só essa sensação por conta da sensibilidade maior que é gerada ali pela crise, testa a água com a mão primeiro. Se tiver em uma temperatura boa que não vá te machucar, você coloca os pés e fica lá paradinha. Toda vez que você mexer o pé, você vai voltar a ter essa sensação de que está te queimando. Então, bota os pés, deixa lá paradinho, ele vai se acostumar com a temperatura da água, vai ficar confortável. Mas se você ficar mexendo os pés dentro da água, toda vez que você mexer, você vai ter essa sensação de que está queimando, tá? Quando na verdade não está, é só mesmo por conta dessa sensibilidade aumentada que a gente fica quando a gente está em crise, ok? Então, essa é uma outra estratégia de desvio de fluxo. Lembrando, a primeira é para quando a gente está com aquela sensação de aperto, que a gente vai fazer aquela posição lá
para aumentar o fluxo na cabeça. Essa segunda é para a segunda fase da dor, que é quando a gente está com aquela dor pulsante, e aí a gente vai fazer o contrário, a gente vai diminuir o fluxo na cabeça, aumentar o fluxo nos pés. Ok? Entendeu direitinho? Pronto, vamos lá. E aí, voltando aqui para a nossa parte nutricional, é como eu falei, não é só sobre os alimentos, é muito sobre os nutrientes. Então, esses aí, essa lista aí, são os nutrientes que a gente precisa que estejam em um nível bom no nosso corpo. O ômega 3, o magnésio, a coenzima Q10, as vitaminas B2, 6 e 12, a vitamina D, os antioxidantes, o triptofano e ali as gorduras boas, né, que são as gorduras não saturadas. Isso aqui é extremamente importante. E hoje, com a expansão, né, da medicina integrativa, os médicos estão mais atentos a alguns desses exames, tá? Mas não a todos. Esse exame da coenzima Q10, por exemplo, assim, eu fui diagnosticada com 6 anos. Eu fazia exame todo ano, faço ainda. Ninguém nunca me pediu a coenzima Q10. E as vitaminas B também, praticamente, a 12, por exemplo, nunca pedi. Então, a gente precisa estar atento a isso aí. Se o médico não pedir, você vai lá e solicita. Meu gato resolveu descontar a raiva dele em uma caixa aqui perto. Nick, pronto, tá bom. E então, precisa estar atento a isso aí. Quando foi que eu fiz esses exames? Depois da pandemia, depois não, durante a pandemia ainda, mas depois que eu peguei a Covid da primeira vez, que eu fiquei muito mal no pós-Covid, e aí um nutrólogo foi a primeira pessoa que me pediu esses exames. E aí, depois que eu comecei a estudar mais sobre os tratamentos naturais para enxaqueca, agora eu mesmo peço para o médico esses exames todo ano. Mas, no normal, pode ser que o médico não peça. Então, vocês precisam estar atentas para solicitar. E outra coisa que é extremamente importante aqui é que nem todos esses nutrientes, o valor de referência vai funcionar para a gente que tem enxaqueca, tá? Os valores de referência, eles são feitos em uma base geral aí da humanidade, mas não funciona para todo mundo. Para a gente que tem enxaqueca, muitos desses nutrientes dentro do valor de referência ainda é muito pouco para a gente, tá? Eu sinalizei aqui para vocês mais ou menos quais são os níveis que são níveis adequados, tá? Para a gente. Aí você vai assim, ó, 8 a 12%. Prefira estar sempre perto de 12%. Porque se você está perto do valor mínimo, você tem grandes chances de ter mais crises. Então, prefira sempre estar dentro dos mais próximo, né? Dos valores mais altos. Esses três que eu sinalizei aqui, que são a vitamina B2, a B12 e... que foi isso aí, gente? Um lápis aleatório. E eu não estou enxergando aqui. Essa outra vitamina, vocês conseguem ver a última da lista? Acho que é vitamina D, né? Para mim está aparecendo uma legendinha bem em cima da vitamina. Deixa eu ver se eu consigo. Dá para ver vitamina D. Né? Pronto. Então, esses nutrientes são nutrientes que, para a gente, os valores de referência não funcionam. Tá? Então, a vitamina B2, por exemplo, o valor de referência é abaixo acho que, se eu não me engano, é até 300, uma coisa assim. Porque aqui eu trouxe para vocês em miligramas. Esse é o nível que a gente precisa estar, entre 300 e 400 miligramas. Se tiver abaixo disso, mesmo que dentro do valor de referência, a gente vai
ter crises com mais frequência. O mesmo para a vitamina B12. O valor que funciona para a gente que tem enxaqueca é entre 700 e 900. O valor de referência é até 600, acho que é de 400 a 600. O valor de referência não funciona para a gente. Se a gente tiver com a B12 de 500, o médico vai dizer que está ótimo e a gente vai continuar tendo crises frequentes. Então, o valor de referência para a gente, para a vitamina B12, é entre 700 e 900. O mesmo para a vitamina D, tá? A gente precisa estar dentro desse valor aí, de 50 a 70, que também não é o valor de referência. O valor de referência da vitamina D é mais baixo, tá? Se eu não me engano, é de 40 a 60, alguma coisa assim. Se a gente tiver com 45, o médico vai dizer que tá bom, mas a gente vai estar morrendo. Então, precisa estar atento a esses nutrientes e ao que são os valores que, para a gente que tem enxaqueca, funcionam, tá? Outros marcadores como o ômega 3, o magnésio, a vitamina B12, o valor de referência funciona muito bem, estando dentro do valor de referência, claro, sempre próximo do máximo, que às vezes você está ali beirando o mínimo e o médico está dizendo que está ótimo, não está, você só não está para morrer, mas de bom também não está. Então, a gente tem que estar mais próximo do máximo, tá? Com exceção desses três aí, que a gente precisa estar dentro dos valores de referências que são adequados para a gente. Que também não são valores aleatórios tirados das vozes da minha cabeça. São valores que estão dentro dos estudos científicos para pessoas que têm enxaqueca. Todos esses nutrientes, eles foram testados em diversos estudos para pessoas que têm enxaqueca, e os valores que a gente precisa estar, que a gente fica bem, que as crises diminuem a frequência, que diminui a intensidade das crises, que a gente consegue viver sem crises, são esses valores aí, tá? Então, o valor de referência não funciona para a gente, e isso está documentado em diversos estudos científicos, ok? Vamos lá. Aí eu trouxe para vocês, fiz o exame, tá tudo ruim. Eu tô tendo crises com com frequência, ou crises muito intensas. Essas aí são as dosagens terapêuticas. O que eu quero dizer com dosagem terapêutica? São as doses que você vai tomar em um período de 8 a 12 semanas para você deixar de ter crises, para regular o seu organismo e você deixar de ter crises. Vou ficar tomando essa dosagem para sempre? Não. Você vai tomar essa dosagem no período de 8 a 12 semanas. Passou as 8 a 12 semanas, eu faço o quê? Eu reduzo isso para a dosagem diária, se eu achar que eu não consigo manter isso com a alimentação, tá? Então, por exemplo, o magnésio, para a dose terapêutica, você vai tomar de 400 a 600 miligramas. Aí eu coloquei uma observação aí que, enfim, cortou quando subiu para o documento online, mas é o seguinte: esse magnésio você vai aumentar gradativamente. Então, você começa com a dose de 400 e 3 semanas com a dose de 400, depois 3 semanas com 500, 3 semanas com 600 e você mantém 600 até você fechar o período, tá? A mesma coisa para a vitamina B2, você pode fazer essa dosagem de 400 miligramas pelo período terapêutico, de 8 a 12 semanas, também não é para ficar tomando para sempre, tá? A observação que tem aí, ó, é para evitar dosagens acima de 100 quando associada com a B12. Mas, particularmente, essa é a recomendação que vem nos estudos. Eu, particularmente, não recomendo doses acima de 100 em situação nenhuma, tá? Porque a vitamina B6, principalmente se ela for tomada isolada,
Se o seu organismo não conseguir eliminar ela, você tomar por um período prolongado, ela pode causar neuropatia. Você pode sentir dor ou formigamento nas mãos e nos pés, neuropatia periférica. Então, nunca acima de 100. Para mim, nem acima de 80. 80 é o limite. Dose terapêutica de 8 a 12 semanas. Depois, você deixa de tomar. E se no seu próximo exame acusar que está baixa novamente, você volta para a dose terapêutica, de 8 a 12 semanas. E para novamente. Ok? Já a metilcobalamina, que é a vitamina B12, a gente precisa ter um cuidado se a gente tiver algum problema no fígado. Tá? O que acontece? A B12, o excesso dela é metabolizado pelo fígado, expelido pelo fígado. Então, se você está com seu fígado comprometido, ele não vai tirar o excesso de B12 que você tem no organismo. Então, se você já tem algum problema no fígado, você vai usar B12? Pode usar, mas você vai usar para a vida? Não. Você vai usar por um período até que o seu organismo regularize. Vamos dizer que você tem um problema no fígado, mas sua B12 está baixa. Então, você vai tomar até regularizar, você está ali numa quantidade ideal, e depois você deixa de tomar. Tá bom? Ah, tô com a B12 alta. Faça o quê? Provavelmente você está com problema no fígado. Porque se o fígado estiver bem, você não vai estar com a B12 alta. Não é uma vitamina que seja difícil do organismo eliminar. Ele elimina com muita facilidade, a não ser que o seu fígado esteja com algum tipo de comprometimento, tá? A coenzima Q10, o biquinol é a forma de apresentação, né? Que a gente consegue uma melhor absorção. Mas ela em cápsula também funciona bem. O ômega 3, aí são a dosagem de dose terapêutica, tá? E a vitamina D. Tudo bem até aí? Ok, então vamos lá. Aqui são os valores de referência, tá? Para ingestão diária desses nutrientes. Por que eu não coloquei aqui um valor de referência para ingestão diária da B2 e da B12? Porque ela, diferente da 12, elas são vitaminas que são um pouco, que se acumular, você pode ter algum tipo de problema. Então, qual que é o ideal? Fiz o exame, tá baixo, regularizo e deixo de tomar, tá? E aí eu consigo as doses diárias dentro da alimentação, ok? Vamos para o próximo. Aqui um alertazinho sobre medicamentos, tá? Várias medicações, ela pode dificultar a absorção de alguns desses nutrientes, assim como ela pode fazer com que ele baixe muito no nosso organismo. Então, por exemplo, os prazóis da vida, omeprazol e a classe toda deles, ele vai causar uma deficiência de magnésio, ferro, B12 e zinco. Ele impede que essas vitaminas, esses minerais sejam absorvidos. Então, se você toma omeprazol, principalmente se você toma por um tempo prolongado, você muito possivelmente tem deficiência desses nutrientes, tá? E aí é importante que você busque uma alternativa, existem alternativas naturais que vão ter o mesmo efeito de proteger a mucosa gástrica sem impedir a absorção dos nutrientes, tá?
A prednisona, ela também vai causar problemas na absorção do magnésio, na síntese da vitamina D, na absorção do zinco, do cálcio e do potássio. A losartana, para quem tem hipertensão e usa por um período prolongado também, é preciso ter atenção à coenzima Q10 e ao zinco, que muito provavelmente está baixo no seu organismo, porque a losartana, ela causa essa deficiência, tá? Nesses 3 nutrientes. Os anticoncepcionais também dificultam a absorção do magnésio, do zinco, da vitamina C, e das vitaminas do complexo B, que são todas que a gente precisa. A12 e A2, tá? A9 nem tanto, mas não é assim tão importante para a gente no que se refere à enxaqueca, mas o anticoncepcional também, de uso prolongado, causa deficiência na absorção dessas vitaminas. Então, é importante suplementar, ok? A fluoxetina e outros antidepressivos vai causar também uma deficiência de B6, B12, magnésio e coenzima Q10. Tá? São todos importantes para a gente manter a enxaqueca sob controle. Apesar de que pessoas que tomam antidepressivo e anti-ansiolítico, elas têm, vamos dizer assim, a enxaqueca um pouco mais controlada. Por quê? Porque os antidepressivos e os ansiolíticos, eles bloqueiam os receptores de dor, tá? Mas não é uma solução ideal nem a longo prazo. Primeiro porque, como vocês estão vendo aí, ele causa uma deficiência nesses nutrientes, que não servem só para enxaqueca, eles servem para diversas outras funções dentro do organismo da gente. Mas também porque eles geram uma dependência. E aí, assim que você deixar de tomar, você volta a ter crises mais frequentes e ainda mais intensas. Então, não é bom você estar fazendo uso por um tempo prolongado. Isso aí precisa ser acertado, né, com o médico, para que você vá reduzindo, fazendo o desmame dessa medicação, caso você tome, tá? A simvastatina, que é usada geralmente para baixar o colesterol, ela também causa uma deficiência na coenzima Q10, na vitamina D e no selênio, ok? A metformina, que é um medicamento para diabetes, também causa deficiências nutricionais, inclusive da vitamina B12. E as tiazidas da vida, a hidroclorotiazida e como é o nome dele, gente? Clortalidona, é um outro medicamento também à base de tiazina, também vai trazer aí algumas deficiências nutricionais. Então, se você toma algum desses medicamentos, fique atenta, faça os exames com mais frequência. Em vez de uma vez no ano, faça a cada 6 meses, para você fazer a suplementação e conseguir manter aí a sua enxaqueca sob controle, tá? Bom, então, falamos dos piores alimentos, tá? Dos que dão mais problemas para a gente, mas não dá para ser tudo coisa ruim, né? Falado que não serve, todo mundo fala. O que a gente precisa saber quais são aqueles alimentos que a gente precisa utilizar no nosso dia a dia, que precisa estar na nossa dieta, tá? Para a gente conseguir eliminar as crises de enxaqueca de forma natural. Então, vamos lá ver quais são. Os melhores para a gente vão ser aqueles alimentos que são ricos nos nutrientes que a gente precisa, tá? Obviamente. Então, como fonte de magnésio, a gente tem a semente de abóbora e de girassol. A semente de abóbora, ela tem muito magnésio. Ela é uma opção muito viável, muito boa para a gente.
tá? Eu esqueci de colocar aqui nessa lista, mas a água de coco também, ela é riquíssima em magnésio. É uma excelente opção para a gente. A chia, as amêndoas, a castanha do Pará, que eu nem coloquei um asterisco nela aí, mas é importante colocar. A castanha do Pará, a gente tem, se eu não me engano, são 3 castanhas por dia, porque ela é rica em selênio, tá? E selênio, apesar de ser também um mineral extremamente importante para o nosso corpo, para o nosso organismo, ele pode causar uma intoxicação. Então, a castanha do Pará, ela precisa ser consumida em pouca quantidade, ok? Espinafre, couve, que também precisa aí ter uma atençãozinha se você tem labirintite, pessoas com labirintite geralmente tem problemas com couve, tá? O couve desestabiliza a labirintite. Então, se você tem, evite. Se você não tem, aproveite muito, que é um mineral, um alimento muito bom, tá? Como fonte de magnésio. O abacate, que quando a gente ouve falar do abacate, a gente só ouve falar sobre a gordura do abacate, que é muito boa, é excelente, mas ele também tem outras coisas boas, viu, gente? Não vamos esquecer. O cacau 70%, que eu coloquei aí um asterisco de observação. O cacau, ele vai ter bastante cafeína, tá? Então, a gente precisa ter cuidado com ele. A gente vai utilizar o cacau, assim como o café, quando a gente estiver com o nosso organismo estabilizado. Se você está tendo crises frequentes, não é bom você utilizar ele agora. Organiza primeiro, equilibra o organismo, depois você inclui cacau 70% na sua alimentação, tá? Eu, particularmente, não faço questão, porque cacau 70%, ainda mais sem açúcar, gente, não é bom não, viu? Nem de longe lembra o chocolate. E aí, as leguminosas, né? Feijão, lentilha, esses são ricos também em magnésio. Ok. Fontes de B6, a gente tem aí o grão de bico, a banana, o salmão, o atum. Eu coloquei aqui frango de quintal. Por que eu coloquei frango de quintal? Porque os frangos que a gente compra hoje em dia, eles não têm uma qualidade nutricional boa, tá? Frango de granja são animais que são alimentados basicamente por ração e muito hormônio, para eles crescerem rápido e chegar no peso ideal de abate. Então, é uma carne, infelizmente, hoje muito pobre em todo tipo de mineral e ainda por cima carregada de hormônios. Então, a gente come porque não tem jeito, gente. Vai fazer o quê? Frango de quintal é caro. E, enfim, é o que temos para hoje. Mas é bom você priorizar sempre que possível o frango de quintal, que ele é um frango que tem mais, uma carne que tem um valor nutricional bem maior, tá? A batata, o abacate aí novamente. Gente, abacate, para quem tem enxaqueca, tem que estar na nossa lista do mercado. E o fígado, por que eu coloquei um asterisco no fígado? Porque o fígado, gente, apesar dele ter muitos nutrientes que são importantes para a gente que tem enxaqueca, ele também é rico em tiramina, tá? Que é uma substância que tem um potencial muito grande de causar crises. Então, o fígado, a gente coloca ele lá na mesma categoria do café e do chocolate. A gente vai poder consumir em pequena quantidade depois que a gente estiver com o nosso organismo já equilibrado, tá? Tá descontrolada, tá tendo crise com frequência, evita o fígado. Vai evitar para sempre? Não. Você vai evitar ele por um período até você colocar
tudo que a gente está ensinando aqui, tudo que eu estou ensinando aqui para vocês, até colocar tudo em prática, até estar com o organismo equilibrado. A gente vai ver outros passos, outras coisas que são importantes durante as próximas semanas. Então, botando isso tudo em dia, regularizando isso tudo, você pode comer seu fígado em paz, tá bom? Para o ômega 3, os peixes gordurosos, salmão, sardinha, cavala. Cuidado com esse salmão, que a gente tem um salmão que acha no mercado um salmão assim fino, gente. Desnutrido, coteado. Geralmente são salmão de cativeiro, tá? Eles têm também a mesma coisa do frango. Ele tem um valor nutricional muito menor do que o salmão pescado no mar mesmo. Que é difícil para a gente diferenciar. Eu diferencio pela cor e pela espessura. Não sei se é a forma mais adequada de diferenciar, mas enfim, é o que temos para avaliar, tá? O salmão mais escuro, quanto mais escuro a carne do salmão, mais valor nutricional ele tem. Bom? Linhaça, chia, nozes, esse óleo de algas que não é fácil de achar, mas se você encontra aí em alguma casa de produto natural, alguma coisa assim, é uma boa opção, tá? Como fonte de ômega 3. Para B12 ou para B2, não, a gente tem isso, a gente tem aí os ovos, o iogurte natural, amêndoas, mais uma vez o espinafre e o couve, tendo aquele mesmo cuidado lá que a gente já falou, e os peixes, tá? Por que que eu coloquei aí iogurte natural e não o iogurte normal? Porque o iogurte normal, o que é saborizado, ele tem muito conservante. Tem conservante, tem colorante, tem, enfim, várias coisas que acaba por trazendo mais prejuízo do que ajudando, tá? Já o iogurte natural, ele é uma boa fonte de nutrientes e também é uma fonte importante de fermentado. É um alimento fermentado que vai ajudar muito na parte intestinal, tá? Mas é bom a gente testar a tolerância. Tem outros fermentados vegetais que são mais interessantes para a questão intestinal, que a gente vai ver nas próximas semanas, quando a gente for falar sobre os aspectos físicos, aí a gente vai falar um pouco sobre a saúde intestinal, que é extremamente importante para a gente que tem enxaqueca. Como fonte de B12, a gente tem, mais uma vez, o fígado de boi, o fígado de frango também é uma boa opção. E as carnes, tá? A carne vermelha, em geral, elas são carnes que são uma fonte importante de B12, tá? E os frutos do mar, mexilhão, ostra, também são fontes importantes. E o iogurte natural aí também volta para a lista, por essa quantidade de B12 que ele tem, que é bem interessante para a gente, tá? Aí, voltando, como eu falei ali, antes da gente passar para essa parte, eu quero fazer aqui uma observação sobre o leite, tá? O leite e o glúten. O leite é bom? Não, não é. Porque a gente hoje consome um leite que ele é muito processado, tá? Quem vai para o interior com uma certa frequência, ou já teve experiência, sabe que o leite, aquele lá tirado da vaca na hora, ele é muito diferente do leite que a gente consome hoje em caixa, que é processado, pasteurizado, que coloca conservante, que coloca tanta coisa. Então, esse leite que a gente tem aqui, que a gente consome hoje, ele é um leite que ele não faz bem para a nossa saúde, não, viu? Sendo bem sincera. Principalmente para a saúde do nosso intestino, ele pode causar reações de intolerância, e você tendo intolerância à lactose, você vai ter mais crise de enxaqueca. O mesmo vale para o glúten. A gente tem um glúten hoje que é totalmente diferente do glúten que a gente tinha anos atrás. Ele recebe
substâncias químicas para amadurecer mais rápido, isso aí já desde a plantação. É química para não pegar praga, é química para amadurecer mais rápido, é química para descascar mais fácil, de ser plantado até chegar na farinha de trigo, ele passa por diversos processos químicos e acaba sendo um pouco problemático, principalmente para a saúde do intestino, tá? Então, vai evitar todo tipo de glúten? Não. É geralmente farinha branca mesmo, tá? Farinha de trigo, ela é um pouco problemática aí para a gente que tem enxaqueca. Não vou comer nada que tenha farinha de trigo, nunca vai, sim. Mas organiza tudo primeiro, equilibra seu organismo e consome pouco, tá? Então, vamos lá. Explicado isso, vamos aqui. Comi alguma coisa que fez mal. Faço o que agora? Tem jeito, tá? Mas antes, deixa eu falar um pouquinho para vocês desse desenho que eu coloquei aí, que é o nosso sistema digestivo. Lá na aula passada, na primeira aula, eu falei com vocês sobre o sistema trigêmeo vascular e falei para vocês que ele interage com diversas partes do nosso corpo, inclusive boca, estômago e intestino, que é justamente o nosso sistema digestivo. Então, tem alimentos que você vai comer e antes mesmo de você terminar de engolir, você já vai perceber que a cabeça começa a incomodar, tá? Tem alimentos que você só vai sentir isso no processo de digestão, depois que ele já está lá no seu estômago, aí o estômago incomoda, fica aquela sensação desagradável, a cabeça começa a incomodar, tá? Depois você, se não implementar nenhuma das estratégias que a gente conversou lá na semana passada, você pode acabar entrando em crise, tá? E alguns alimentos a gente só vai sentir depois que ele chegar no intestino. Então, às vezes você comeu alguma coisa, sei lá, de tarde, vai ter enxaqueca no outro dia. Ai, meu Deus, por que foi? Eu já acordei assim, ainda nem comi nada, você comeu, só não foi hoje. Então, é importante a gente ter, cadê nosso diáriozinho da cura, né? Que teve muita gente que não fez, de olho em vocês. Para a gente ter uma visão, tá? Mais ampla disso aí. Mas então, vamos lá. Comi, deu ruim, já estou sentindo a cabeça incomodando. O que eu faço? Você tem 3 estratégias. A primeira, acelerar a digestão, tá? Então, para você, tem alguns citoterápicos, a gente vai ver ali a lista de alguns chás que podem acelerar, podem não, que vão acelerar a sua digestão e vai te ajudar a controlar a crise. A segunda, reduzir a resposta inflamatória e a vasodilatação, que a gente consegue com aumento da ingestão de água e a utilização da água de coco, tá ali no próximo slide. Pronto. Vim aqui para minha listinha de chás. Esses aqui, ó, todos esses são chás que vão ajudar na sua digestão. Ele vai acelerar o seu processo digestivo, tá? Gengibre, se você tem uma gastrite ativa, você precisa ter cuidado. Não posso tomar? Pode, mas você não pode tomar em excesso. Hortelã também é uma boa opção. Aquele hortelã miúdo mesmo, normal, que a gente usa no tempero da comida. O boldo, a gente tem algumas opções de boldo. A gente tem vários tipos de boldo. Todas elas vão atuar, tá? Na melhora da digestão. Tem o boldo do Chile, que aquele que a gente compra seco no mercado.
E tem outros bolos, o bolo de jardim, que você pode plantar em casa mesmo. Tem um outro tipo de bolo que ele tem uma folha mais larga e assim meio peludinha, aqui no Nordeste não, gente. Bahia. A gente chama de tapete de Oxalá, é o nome popular dele, não sei como chama em outras regiões, tá? Ele é um tipo de bolo também que pode ser utilizado. Então, você pode usar qualquer tipo de bolo para te auxiliar em acelerar essa digestão, tá? O chá de camomila também é uma opção. E o chá de alecrim, ele pode ser utilizado sozinho ou associado com o hortelã. Vai ter um efeito muito bom para acelerar a sua digestão, tá? Como que eu faço esse chá? Do mesmo jeito que os outros que a gente viu lá na primeira aula. Folha e flor, você não ferve. Deixa a água esquentar separado, depois você acrescenta, tampa, deixa ficar morno e toma. E o gengibre precisa ferver porque é bulbo, mas aí, se você ralar ele, você consegue ter uma extração bem bacana fervendo ele por menos tempo. Ok? Tudo bem até aí? Pronto, vamos à frente. A segunda é o que eu já tinha comentado lá com vocês. Ai, meu Deus. Ai. Que é o uso da água de coco. Passei demais, passei de menos aqui. E o aumento da ingestão da água, tá? Ele vai ajudar a eliminar qualquer que seja a substância que tem ali naquele alimento que está te fazendo mal, tá? Além disso, a água de coco, ela é rica em magnésio, ela vai te ajudar a desativar as cascatas de inflamação, ok? E demorei de perceber que alguma coisa que eu comi me fez mal, entrei em crise. Você pode usar qualquer um dos citoterápicos, analgésicos e anti-inflamatórios que a gente viu nas aulas na aula anterior, tá? E aí, se for só alimentar, não cheguei ainda na fase de crise, você pode usar essas medidas um dia só. Já estou em crise, aí você precisa usar por mais dias, tá? No mínimo, 3 dias. Tá, vamos lá, então, para a gente ver aqui um passo a passo, para a gente poder comer tudo. Porque o objetivo é esse. Eu penso que um tratamento, ele precisa ser para te dar liberdade. Se ele te restringe para a vida, então está tratando errado. E no caso do tratamento da enxaqueca, a gente vai precisar se restringir de todas aquelas alimentações que a gente sabe que faz mal, que a gente já viu aqui, só por um período. Não vai ser para a vida. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, identifica o que te faz mal, retira isso da sua alimentação. Não sei o que me faz mal. Tira tudo que é provável. Equilibra o seu organismo. Como assim? Faz a suplementação lá dos nutrientes que a gente falou, tá? De 8 a 12 semanas, a dose terapêutica que vocês vão fazer, mas vocês já sentem resultado, já sentem efeito disso muito antes dessas 8 semanas. 4, 6 semanas, vocês já percebem a diferença. Ver também as questões emocionais, ajuste a ingestão hídrica e alguns outros pontos que a gente vai ver nas próximas aulas. Equilibrou, não estou tendo mais crises, aí você volta a reintroduzir os alimentos. E aí você vai voltar como? Vou comer tudo de vez. De manhã vou comer pão com queijo e presunto, tomar café. No lanche vou comer bolo de chocolate. No almoço, não, gente. Você vai escolher
um alimento para reintroduzir. Vou testar o queijo. E aí você vai comer, ver ali como é que o seu corpo responde. Tá, ok, comi, não tive nada, não entrei em crise. Vamos testar o próximo. Reintroduz a melancia. Pronto, comi 3 fatias, não, me afetou, a cabeça começou a doer, precisei entrar com chás com citoterápicos. Ok, da próxima vez você testa uma fatia só, vê como é que fica. Mas vocês precisam fazer isso depois que você tiver com o organismo equilibrado, tá? E souber o que fazer. Saber já sabe que a gente já viu na aula passada muita coisa, a gente está vendo aqui, vai continuar vendo nas outras aulas, como que a gente organiza tudo para a gente conseguir viver sem enxaqueca de forma natural, tá? Ah, o chá também eu vou tomar para a vida? Não, você não vai tomar para a vida. Regularizou o seu organismo, você consegue nem tomar o chá. Vai tomar uma vez ou outra quando estiver passando por um período de muito estresse. Então, eu vou entrar com chá calmante para eu tomar durante esse período. Entende? Ou, ah, me descuidei, exagerei em um monte de coisa, estou sentindo que o organismo está sensível, porque a cabeça não está doendo, mas está começando a incomodar. Entra com analgésico, com anti-inflamatório, por um período ali de 5 a 7 dias, depois você consegue seguir sua vida normalmente, tá? Porque aqui o objetivo é vocês aprenderem a viver livre das crises de enxaqueca, mas também não é ficar tomando o chá fitoterápico para a vida, porque aí acaba você ficando dependente também. A ideia aqui não é essa, tá? Então, se colocar em prática tudo direitinho que eu estou ensinando, vocês vão conseguir viver sem crise, sem remédio e sem fitoterápico também, tá? O fitoterápico vai estar ali para te ajudar quando você se passar ou for uma coisa assim muito fora do seu controle, tá bom? Ok, então é isso. Alguma dúvida, Marlene? Você falou da melancia, depois ficou quietinha aí. Não? Desafio de hoje, aí deixar lá o depoimento, tá? Porque valeu a pena participar do encontro de hoje, como que esse encontro te ajudou. Esse porque saiu junto de novo. Gente, eu não sei o que que acontece. Toda vez eu separo esse porquê e ele junta de novo. Deixa eu ver, Marlene. Simvastatina. Tem tempo que toma. Ô, Marlene, você deve estar com tudo baixo aí. Você fez um exame de sangue recente, não foi? Um hemograma? Mande para mim no meu privado para eu dar uma olhada como que tá. Porque como eu te mostrei lá, ele bloqueia a absorção de vários nutrientes. Então, provavelmente, deixa eu ver se eu volto lá naquela tela. Provavelmente você está com baixa de várias coisas aí. Vitamina D, coenzima Q10 e selênio. São os que ele bloqueiam, o que ele bloqueia a absorção. Então, é possível que você esteja com baixa, tá? Desses nutrientes. Mande no. Fez, né? Pronto. Me mande, por favor, no privado, depois para eu dar uma olhada. É. E falta de vitamina D, ele gera muita dor muscular, dor no corpo, sensação de cansaço, baixa de vitamina D. A mesma coisa para a coenzima Q10. Além disso, dessa sensação de cansaço, tudo, gera dificuldade na memória, deixar a unha quebradiça, cabelo, muito cansado e com taquicardia. Vamos marcar uma consulta, viu? Para a gente ver.
tudo isso direitinho. Aí é isso. Aí precisa, viu, ter esses cuidados aí com essas medicações, tá? Então, o desafio de hoje, deixar lá o depoimento. E o desafio da semana, além de você continuar o seu diário da cura, tá? Identificar pelo menos um alimento que te causa crise. Não vale os que você já conhece. Eu quero uma coisa nova, que você não tinha prestado atenção ainda. Ah, é para eu comer e testar para ver se. Não, não precisa, mas você pode fazer uma retrospectiva mental aí e lembrar nas últimas crises que você teve, qual era o contexto, como é que estava, se você comeu alguma coisa diferente, ou se tem, parando para pensar, tem alguma coisa que sempre que você come te dá, você tem crise depois, ou se tem aquela amiga que toda vez que você come a comida dela, você tem enxaqueca, pergunta ela o que é que ela bota no tempero, tá? Então, para o desafio dessa semana, é identificar pelo menos um alimento novo, nada do que você já sabia. A gente está aqui para você prestar atenção a um contexto maior, ok? Então é isso, meus amores. Espero vocês lá no grupo, tá? Vou abrir o grupo do depoimento, acho que está aberto, tá? Mas eu vou colocar lá. E aí, Marlene, vamos marcar uma consulta ainda para essa semana, tá? Essa semana, hoje já é quinta-feira, semana que vem, tá bom? Beijos, beijos, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.